Oi, galerinha linda aí do sexto ano, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava de estar dando aula aqui para vocês, hein? Então, olha só, veja bem, recadinhos da aula da professora Neumara aqui de matemática, tá? Então, entrem lá no Classroom, vejam a atividade que a professora preparou para você, faça ela, tá? Veja se você entendeu, conseguiu fazer, se não entendeu, né? Tenta responder, na resposta lá tem a resolução bem detalhada para você, tá bom? Então, entra lá e tenta resolver. Então, vamos lá? O que nós vimos na aula anterior? Nós calculamos lá o volume de uma piscina, né? Calculamos a capacidade de água que cabe dentro dela. Nós resolvemos, né, problemas ali de volume e capacidade de sólidos geométricos. Nós resolvemos uma atividade também que falamos lá das garrafinhas de água, né? Na verdade, tinha lá uma quantidade de água, né? E tinha que distribuir em várias garrafinhas, né? E o que mais que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos o quê? Estudar e resolver aí problemas sobre capacidade e volume, tá bom? Para vocês ficarem, ó, super espertos aí nessa matéria. Então, vamos começar aqui com um exercício? Olha só, Jaqueline é a síndica do prédio onde reside, tá? Ela decidiu comprar água, tá, de um caminhão-pipa, pois além, né, do rodízio de água, né, um cano estava com vazamento. Veja só, além de estar tendo rodízio, teve um vazamento de água lá no condomínio onde ela mora. Na hora que ela ligou, a empresa perguntou quantos litros de água ela queria, né, qual seria lá a capacidade de água que cabe nessa caixa d'água aí do condomínio, né? Mas ela não sabia e não tinha essa informação. Estava apagado da caixa, talvez ela não conseguiu localizar essa informação, né? Como que ela poderia fazer isso? Hein? Você aí de casa tem alguma ideia? Então, vamos lá. Olha só, a empresa ofertou essas possibilidades. Olha só, então se ela comprasse lá 5.000 litros, ela iria pagar R$250. Se ela comprasse 10.000 litros, ela iria pagar R$300. E se ela pegasse 20.000 litros, ela iria pagar R$550, tá? A Jaqueline, ela quer comprar 20.000 litros, tá? De água. Será que a caixa d'água do condomínio tem essa capacidade? A gente tem essas medidas, será? Vamos verificar isso? Olha só. E agora? Como que a Jaqueline pode descobrir a quantidade, né, de água que cabe na caixa d'água do seu condomínio? Você aí de casa, tem alguma ideia? Como que ela pode descobrir isso? Como que ela vai fazer para comprar essa água? Agora, ela vai pedir ajuda? Vai tentar calcular? Será que você aí de casa consegue ajudar ela? Então, vamos ver. Olha só. Jaqueline teve uma ideia. Veja se a ideia dela foi boa, né? De pegar uma trena, que é um instrumento de medida, não é verdade? Vocês conhecem a trena? Vocês já viram uma trena aí, né, para medir alguma coisa? O pai, a mãe, alguém já mediu alguma coisa com uma trena? Né? Para calcular o volume da caixa d'água. Vamos ajudar ela? Será que com uma trena eu consigo encontrar o volume da caixa d'água? Sei não, hein? Olha só aqui que ela colocou. Ó, vou precisar dessas 3 medidas para encontrar o volume. Olha só, Jaqueline, né? Você viu só, ela descobriu ali que ela vai precisar dessas 3 medidas. Então, ela pegou a trena, foi lá e mediu. Então, ela encontrou, né, a medida de 500 centímetros no comprimento, 200 centímetros na largura, né, e 200 centímetros na altura. Tá vendo só? E agora? Vamos agora, olha só o que vai acontecer aqui. Você pode me ajudar? Transforme essas medidas de centímetro para metro. Será que vocês conseguem transformar essas medidas aí de centímetros para metro? Como que eu faço isso? Por que ela quer transformar de centímetros para metro, será? Vamos ver no decorrer do exercício, né? Mas você pode ajudar ela? Então, vou deixar um tempinho para vocês, então eu já retorno aqui para a gente ver como que ficou essa transformação.
E aí, pessoal, como que vocês fizeram essa transformação de centímetros para metro? Então, vamos lá. Olha só, né? Olha lá, obrigada, né? Você me ajudou muito. Agora eu vou anotar os valores. Você ajudou? Você colocou esses valores aí? Ela quer anotar. Vamos passar esses valores para ela? Então, vamos lá. Olha só. Então, veja bem aqui. Nós não sabemos que 1 metro ali, ele tem 100 centímetros, né? Ou que 100 centímetros equivalem a 1 metro, não é verdade? Pensa na altura, né? Quando a gente está pensando na altura, a gente consegue visualizar isso muito bem, né? Quanto que você tem de altura, né? Ah, eu já tenho 1 metro, tenho 1,5 metro, né? Então, a gente consegue relacionar muito ali centímetros, né, com metro. Então, a gente pode fazer uma proporção aqui também, né? Eu tenho lá 100 centímetros, que equivalem a 1 metro, eu posso multiplicar por 2. Por que 2? Porque eu estou transformando ali 200 centímetros, né? Ó, e quero chegar em metros, né? Se eu multiplicar 100 centímetros por 2, eu tenho 200 centímetros. Se eu multiplicar 1 metro por 2, eu tenho 2 metros. Então, por essa proporção, nós temos 200 centímetros que equivalem lá a 2 metros, tá bom? Então, vamos lá, continuando. E agora? Aqui também, ó, olha só. Eu tenho lá que 100 centímetros equivale a 1 metro, mas eu quero saber quantos metros ali equivalem a 500 centímetros. Então, vou multiplicar 100 por 5, né? Então, multiplico 100 por 5, que eu sei que é 500, não é verdade? Então, se eu multipliquei de um lado, eu tenho que multiplicar do outro também. Então, 500 centímetros é 5 metros. Então, como essas duas medidas aqui são iguais, né, de 200 centímetros, então nós já calculamos. E de 500 centímetros para metros, acabamos de calcular também, né? Então, já está anotado. Então, a Jaqueline já anotou esses valores que nós passamos para ela, né? Nós ajudamos ela a resolver esse problema. Agora, né, temos as medidas em metro. Então, ela já atualizou as medidas aqui. Veja lá, ela já sabe que ela tem 5 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura, tá bom? Então, ajudamos ela a fazer essa transformação, não é verdade? E agora, o que nós temos que fazer, será, para ela encontrar o volume? Vocês têm alguma ideia aí? Vamos ver se ela conseguiu, né, calcular o volume. Então, olha só. Não lembro como se calcula o volume. Pode me ajudar? Então, vamos lá. Olha só, ela quer calcular o volume. Então, eu tentei fazer essa conta, mas fiquei na dúvida, né, em 2 valores, tá bom? Qual deles está correto? Então, qual que é o volume, pessoal? Calculem o volume aí dessa caixa d'água dela, tá? Então, será que é 20 metros cúbicos ou será que é 200 metros cúbicos? Ela ficou na dúvida quando ela foi calcular. Você aí de casa pode ajudar ela? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá bom? Eu já retorno aqui para a gente poder passar esse valor para ela, tá bom? Tempinho para vocês.
E aí, pessoal, como que vocês pensaram? Vocês conseguiram calcular o volume? Vamos conseguir ajudar a Jaqueline a tirar essa dúvida dela? Então, vamos lá. Vamos ver como que isso aconteceu aqui, né? Então, lembra lá como é que calcula o volume? Comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Então, nós temos o comprimento, nós temos a largura e nós temos a altura. Então, vamos multiplicar, né? 5 metros vezes 2 metros vezes 2 metros, tá bom? Então, 5 vezes 2 é 10, né? 10 vezes 2 é 20 metros cúbicos, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, olha só. Nós, temos ali que a resposta correta é 20 metros cúbicos. Ela estava com dúvida, né, pessoal? Então, você aí de casa conseguiu fazer esse cálculo? Conseguiu ajudar ela? Ah, tenho certeza que sim, né? Então, nós encontramos o volume ali da caixa d'água. Agora, o que nós temos que descobrir, será? Que ela quer saber a quantidade de água que ela quer comprar, que ela pode comprar para colocar, né, para ajudar, para resolver os moradores lá que ficaram sem água. Então, vamos ver isso aqui com a professora. Então, vamos lá. Já anotei aqui que o volume da caixa d'água, né, do condomínio é de 20 metros cúbicos, tá bom? Agora, preciso transformar 20 metros cúbicos em litros e, assim, descobrir a capacidade d'água, tá? Você pode me ajudar? Você aí de casa pode ajudar ela? Vocês já tiveram algumas aulas, né, aqui de matemática sobre isso. Vamos ajudar ela? Então, olha só. Sabendo que o volume da caixa d'água, né, é de 20 metros cúbicos, como que eu posso descobrir quantos litros ela possui? Como será que eu posso descobrir? Então, vamos praticar. A professora já colocou uma informação aqui que vocês já sabem, já viram, se esqueceram, estou colocando novamente, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Essa informação é importante. Dica, né? Vocês podem usar lá a proporção, né? Agora é com você. A caixa d'água tem 20 metros cúbicos de volume. Quantos litros ela possui? Então, essa é a dúvida da Jaqueline. E você aí de casa, com todo o seu conhecimento, com todas as nossas aulas, você pode ajudar ela a responder isso? Então, vou dar um tempinho para você, a prof já retoma aqui para a gente fazer as correções e descobrir, né? Quanto de água que cabe nessa caixa, né?
E aí, galera, conseguiram? Aí na sua casa já faltou água? Já aconteceu isso? De ter que comprar, de ter que chamar... Ela tem que chamar um caminhão-pipa, porque o cano lá, né? Lá no anunciado, vocês lembram que o cano tinha estourado? Então o pessoal lá está sem água. Complicado ficar muito tempo sem água, né? Então, ela viu só que ela precisou desses conhecimentos matemáticos para poder estar comprando essa quantidade. Ah, mas na minha casa está anotado esse valor. E se não tivesse anotado? Né? Então, por isso, né, é uma justificativa da gente estar utilizando esse cálculo de volume, né, de capacidade, para a gente entender. Já pensou se você compra água a mais? O que vai acontecer? Né? Não vai caber dentro da sua caixa. Ou se você compra a menos, você poderia ter, né, comprado por um preço melhor, uma quantidade melhor para ajudar esse pessoal aí do condomínio, né, da Jaqueline, que estava lá sem água. Então, vamos ver como é que isso ficou. Né? Então, lembrando daquele dado, bem importante, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá bom? Então, vamos ver isso. A professora calculou aqui por proporção, que nós já tínhamos utilizados aí em alguns outros exercícios. Então, como 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, nós temos lá que para eu ir de 1 metro cúbico para 20 metros cúbicos, eu posso fazer uma multiplicação, tá? Para utilizar a proporção. Por quanto que eu posso multiplicar 1 para chegar lá em 20 metros cúbicos? Essa é a primeira ideia quando a gente está resolvendo uma proporção, tá? E o que eu vou fazer de um lado, né, aqui, eu vou fazer lá do outro também. Então, vamos lá. Por 20, né? Você em casa pensou também no 20? Então, olha só. 1 metro cúbico vezes 20, eu tenho 20 metros cúbicos, não é? Mas o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Lembrem-se aí. Então, 1000 vezes quanto? Se eu multipliquei por 20 aqui, vou multiplicar por 20 também. E quanto que dá essa multiplicação? Quando eu multiplico lá, né? 1000 vezes 20. Eu tenho 20.000 metro cúbico, não é? Não, né, professora? Aqui é litro, né? Tem olha só, é 20.000 litros. Olha só, tá vendo que a professora colocou metro cúbico aqui? Aqui é litro, porque metro cúbico já estava lá, né? Então, só corrijam aí. 20.000 litros, tá bom? Isso é a capacidade que cabe lá dentro da caixa de água da Jaqueline, tá bom? Então, vamos concluindo aqui com a professora. Veja só. Cabe 20.000 litros lá dentro da caixa d'água dela. Então, para ela, qual que seria a melhor compra, né? Ó, se ela comprar 5.000 litros, ela vai pagar 250, né? Se ela comprar 10.000 litros, ela vai pagar 300. Se ela comprar 20.000 litros, ela vai pagar 550. Então, qual será que seria a melhor compra para ela? Comprar os 20.000 litros, não é verdade? Certo? Então, a Jaqueline, ela pode comprar esses 20.000 litros e você aí de casa conseguiu ajudar ela nesse cálculo, viu só? Nós calculamos o volume, calculamos a capacidade, tá vendo? Viu só que legal? Então, olha só aqui com a professora. Veja bem, acompanhe aqui, né? O que nós vimos na aula de hoje? Nós ajudamos a Jaqueline com o cálculo dessa caixa d'água aqui, que estava lá em centímetros, ela mediu, ela pegou a trena, né? Ela mostrou que a gente pode fazer essas medições, você pode pegar algum objeto em casa e também testar, fazer isso, tá bom? Resolvemos aí problemas sobre volume de capacidade, tá bom? Só um detalhe rapidinho para vocês, quando a gente está calculando o volume, a capacidade, a gente tem que considerar também a espessura dessa caixinha, né? Qual que é o tamanho, quanto que mede a espessura. Isso vocês vão estudar lá para frente, tá bom? Mas é um dado que vai ser considerado, tá bom? Para medir a quantidade que tem dentro dessa caixa, tá? Porque a largura ali, né? A espessura dessa caixa, né? A espessura desse objeto, ela vai influenciar na quantidade que cabe lá dentro, tá bom? Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula, olha só que legal. Nós, né, vamos começar a trabalhar em situações, problemas envolvendo medidas de massa. Quais será que são essas medidas de massa? Ah, não vou contar ainda não. Então, venha na próxima aula, venha conhecer essas medidas de massa, terão atividades muito legais para vocês, tá bom? Um grande abraço da professora, tá? E até a nossa próxima aula.